Oi, pessoal. Vamos para mais uma semana de correção. A gente vai finalizar hoje a semana 4, né? Vamos finalizar o PET do nono ano do Ensino Fundamental, volume 6. Se inscreve no canal, deixa uma curtida e vamos para a correção. Então, aqui nós vamos ter a resolução de alguns problemas. A número 1 fala que para fazer um passeio de bonde de um hotel ao topo da montanha, conforme a figura ilustra, foram necessários 130 metros de cabo teleférico, essa medida AC aqui, ó, daqui até aqui, e pede para considerar a medida AB, né, essa distância do hotel até essa parte aqui da montanha como 50 metros, pede para calcular BC, que é justamente a altura dessa montanha. A gente está vendo aqui formando claramente um triângulo retângulo, né? Para todo triângulo retângulo, a gente pode aplicar a teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter que a hipotenusa é esse maior lado, é a projeção do ângulo reto. Então, nós vamos ter que 130 graus, que é a hipotenusa, ao quadrado, é igual a 50, que é um dos catetos ao quadrado, mais o x, né? Essa medida aqui que foi chamada de x, também elevado ao quadrado. Então, 130 ao quadrado, que é 130 vezes 130, vai dar 16.900. Isso vai ser igual a 2.500, que é o 50 vezes 50, mais x ao quadrado. Então, nós vamos ter que 16.900 menos o 2.500, vou passar ele aqui. O primeiro membro é igual a x ao quadrado. E a mesma coisa de dizer que x ao quadrado vai ser igual a 14.400. Então, x vai ser igual a raiz de 14.400. Nós estamos falando de medida, então eu só vou precisar da raiz positiva, eu não preciso extrair raiz negativa. Isso aqui vai dar 120 metros. Então, a altura aí dessa montanha é de 120 metros. Número 2. O primeiro ciclista sai do ponto A, passa pelo ponto B até chegar no ponto C, seguindo o trajeto de percurso AB e BC. O segundo ciclista, ele sai do ponto A e se dirige diretamente ao ponto C. Então, ele sai daqui direto para cá. Enquanto o ciclista B, o primeiro, ele vai de A para B e depois de B para C. Aí, considere o percurso dado em quilômetros, representado pelos segmentos AB, BC e AC, esboçado no gráfico. Qual é a distância percorrida pelo segundo ciclista? Vamos ver aqui quanto que o primeiro está percorrendo. Então, ele sai do ponto A e cada quadrinho desse aqui ele tem 5 quilômetros. Então, aqui ele andou 5, 10, 15 quilômetros. Na subida aqui também de 5 em 5, então ele foi 5, 10, 15, 20, 25, 30 quilômetros. Eu consigo contar isso pelo gráfico. Então, eu vou achar agora esse valor x aqui, que é a distância que o segundo ciclista percorreu. Então, eu vou ter aqui teorema de Pitágoras. Nós temos que x ao quadrado tem que ser igual a 30 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 900, que é 30 vezes 30, mais 225, que é o valor de 15 vezes 15. Somando esses valores, x ao quadrado dá 1.125, e a raiz é uma distância, então eu só vou trabalhar com a raiz positiva, vai dar um valor aproximado aí de 33,5 quilômetros. Né? Pode fatorar isso aqui também, mas a gente já está falando de medida aí, a gente pode achar esse valor aproximado aí de 33,5 quilômetros. A número 3, uma folha de papel retangular é dobrada conforme mostra a figura abaixo. As medidas são indicadas em centímetros. Qual é o valor x da figura indicada? Bom, então aqui foi dobrada, né? Essa figura aí, vou tirar esse aqui. A figura foi dobrada
E aqui eu tenho este valor correspondente a 10, que vai ser a nossa hipotenusa, a projeção do ângulo reto. Eu quero saber o valor x e eu sei quanto que vale esse aqui, ó. Eu sei que esse valor pontilhado aqui é 8, né? Que é o mesmo lado que está aqui, ó, da folha dobrada. Então, vamos aplicar Pitágoras. Então, 10, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui nós vamos ter 100 igual a 64 mais x ao quadrado. Vou passar esse 64 para cá, ó. 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. A mesma coisa que dizer que x ao quadrado é igual a 36. Estamos falando de medida, então não vou trabalhar com valores negativos. Vou dizer que x é igual a raiz de 36. X é igual a 6 centímetros. Achamos aí o valor desejado. Questão número 4. Com o objetivo de estimar a largura de um rio, Arthur se posicionou em uma das margens, num ponto P, que fica em frente a uma árvore localizada na margem oposta, no ponto K. Em seguida, ele caminhou em direção retilínea, perpendicular a PK, ao longo da margem do rio, por 45 metros, chegando ao ponto R. Em seguida, ele girou 90 graus no sentido horário e caminhou em linha reta por mais 4 metros, chegando no ponto S. Então, essa parte vermelha aqui, olha, corresponde ao percurso que ele fez, olha. Saiu de P até R, fazendo 45 quilômetros, girou 90 graus e andou mais 4 metros, né? Aí, o que mais que tá falando? Então, chegou no ponto S. De S, mirando a árvore que estava em outra margem, no ponto K, ele observou o ponto onde a linha imaginária que passa por K e S, então esta linha imaginária, essa pontilhada aqui, estaria interceptando a linha da margem em que se encontrava, determinando assim o ponto Q, esse ponto aqui que ele marcou. Em seguida, mediu a distância de Q a R e encontrou 5 metros. Continuando a questão, com isso, Arthur foi capaz de fazer uma estimativa da largura do rio entre os pontos K e P. Como ele conseguiu? Bom, tudo isso aqui que está falando, né, nos mostra essa figura aqui que foi formada, no qual nós temos dois triângulos retângulos. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Isso aqui, ó, esses dois ângulos aqui têm o mesmo valor, porque eles são OPV. Você já ouviu falar essa expressão? Sabe o que significa OPV? São ângulos opostos pelo vértice. Eles têm a mesma medida, eles são iguais. Então, esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Eles têm dois pares de ângulos de mesma medida, olha, de 90 graus, e esses aqui que são opostos pelo vértice. Então, se a gente pode afirmar que os triângulos são semelhantes, a gente chega à conclusão de que o Arthur ele conseguiu obter essa resposta se valendo aí da semelhança de triângulos. Então, ele utilizou, né? Então, utilizando a semelhança de triângulos. Vamos tentar definir. Não está pedindo aqui não, mas vamos... Triângulos. Vamos ver como é que isso funciona aqui na prática. Então, aqui, ó, vamos pegar os lados aqui e vamos montar a proporção. Quando eu falo de que dois triângulos são semelhantes, eu estou dizendo que os seus lados correspondentes são proporcionais. Então, quando eu olho para esses dois triângulos, vê que aqui o ângulo está invertido, né? Então, aqui o ângulo reto está nessa posição e aqui está nessa outra posição. Então, nós vamos pegar esse lado aqui, olha, de K até Q, que eu posso chamar, sei lá, de A. Ele é proporcional a esse Q até S aqui, olha. É a hipotenusa do triângulo maior correspondendo à hipotenusa do triângulo menor. Eu vou chamar de, sei lá, B. Então, eu posso dizer que A está para B. Assim como, quando eu pego esse lado QP aqui, olha, que é justamente a margem do rio, eu vou chamar de C,
ele está aqui proporcional a esse 4 metros aqui, ó. Então, eu posso dizer também que C está para 4. Assim como sobrou o 40 e o 5, né? Assim como o 40 está para 5. Aqui eu consigo determinar, olha, essa proporção aqui, né? O nosso fator de proporcionalidade aqui. Que se eu dividir 40 por 5, dá 8. O que significa? Que A sobre B tem que ser 8 e C sobre 4 também tem que ser 8. Mesma coisa de 8 sobre 1. Então, eu vou dizer que o C é 8 vezes 4. Posso dizer que o C é igual a 32 metros. Esse C é justamente a medida do rio. Então, utilizando aí os conceitos de semelhança de triângulo, o Arthur foi capaz de resolver essa questão. Então, aí a gente encerra aqui a correção. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Em breve tem o lançamento do PET 7. Nós vamos corrigir as questões aqui. Bons estudos, até a próxima!